não uma pessoa, mas muitas pessoas dentro de uma pessoa. A Mónica é escritora, jornalista, por inerência dessas duas também é contadora de histórias, é empreendedora do mundo das bolachas, é uma mentora digital na escrita dos outros e de fazer dos outros também escritores e contadores de histórias, é mãe e é dona de um coração azul. Essa parte para mim não tão amigável. E é por aí que vou começar, que por acaso no alinhamento era das últimas perguntas, mas vai ser a primeira, que é para nós começarmos levezinho. Mónica, uma lisboeta, imagino eu, porque é o coração azul? Eu sou portista ferrenha, 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 ferrenha. E a história do portismo vem, não é como me diziam quando eu era miúda: isso é porque tens olhos azuis e então vês tudo azul. Não tem nada a ver com isso. A minha mãe é moçambicana e o meu pai é angolano. Mas o meu avô paterno nasceu no Porto. Foi atleta do Porto e, portanto, a família do meu pai está explicado, não é? Portanto, portista. Mas a minha mãe, que nasceu em Moçambique, é a irmã mais nova de 8 irmãos, e o irmão acima dela, portanto, o rapaz mais novo, era super portista lá em Moçambique, porque eu não me lembro do nome do jogador, mas havia um jogador que era lá em Moçambique muito, muito conceituado. E então foi assim, então juntaram-se 2 portistas. O que é que havia de nascer? Uma portista naturalmente não dá para ser de outra forma, mas curiosamente eu casei-me com um benfiquista e os meus 2 filhos são super, 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 super portistas. Não tiveram hipótese. Sou muito, mas é engraçado, deixa-me só contar-te esta história, porque o Tiago, o mais velho, eu estava grávida quando o meu avô morreu. O meu avô, que nos levou a aos Exato. primos, a sermos assim tão doidos. Então eu estava grávida do Tiago, o avô dele morreu, e eu lembro-me de chegar, à igreja, para me despedir do avô, e no dia anterior ao meu avô ter morrido, o Porto ganhou a campeões do mundo. Sim, Aquela equipa, não me lembro, uruguaia ou sim. No gelo, na neve, não foi? que aquele golo de penalti do Pedro Emanuel, Sim, já foi mais à sim, frente, certo. mais à frente. E que e então isso foi a 12 de dezembro e no dia seguinte, dia 13 de dezembro, o meu avô morreu. E eu grávida do Tiago e chego à igreja e o meu primo mais velho tinha posto a sua camisola do Porto por cima do caixão do avô. E aquilo naturalmente mexeu, era um momento muito duro, mexeu connosco, tudo. E passado uns meses, quando o Tiago nasce, meu primo vai-me visitar ao hospital, leva um cascal pequenino do Porto para o Tiago. E o António, meu marido, diz: pronto, este vai ser do Porto, não há hipótese. E o miúdo não só é do Porto, como é loucamente do Porto, é assim, apaixonado completamente, uma coisa, é muito engraçado. E mostra muito, porque sabes que ser do Porto em Lisboa é duro, não é? Sim, eu Porque imagino que sim. Eu imagino que sim, não, eu sei que sim, que eu sou lisboeta, estou no Porto, mas para mim é mais e fácil. é super duro, as pessoas não percebem como é que vives em Lisboa e és tão portista e pronto, gozada uma vida inteira. Mas gozada não, porque Sim, sim, felizmente sim, sim, claro, ainda ganhávamos muitas coisas e dávamos nós para gozar e ainda dava exatamente. mais prazer. Mas é isso, o coração azul é isso, até me irrita quando pomos gosto no Instagram ou isso, porque é um coração vermelho, porque não podemos escolher a cor do coração e eu tenho de pôr vermelho, dá-me ali uma dor quando faço isso. Por isso sempre que comento alguma coisa, o meu coração azul, sim, porque o meu coração só tem uma cor, é azul e branco, claro. Exato, como o grande capital não é? Já agora, que não está no alinhamento, mas qual foi o momento, ou 2 momentos que o teu clube viveu que te marcaram assim, tipo: isto foi brutal"? Hum, Houve um muito recente, quando a última vez que fomos campeões. Porque vivi o Tiago já tinha outra idade e viveu aquilo,
Nós fomos, ao jogo Belenenses-Porto em que perdemos e perdemos a liderança, e fui com o Tiago. E foi um jogo foi horrível, não é? Estás num estádio em silêncio, tipo: "O que é que aconteceu?". No dia seguinte o meu pai, o Manel, ia ser operado ao coração, uma coisa super delicada, nós estávamos no estádio, o dia se já numa ansiedade, não é? E muitos sentimentos misturados, saímos dali muito tristes, chegar a casa e o António a gozar à grande e tudo, os pastéis de Belém, aquelas bocas, Sim, hum, o normal, eu o conheço. normal, não é? E depois sermos campeões nesse ano, portanto, e festejar com o Tiago para, ali para a Avenida da República, né, ainda era um bocadinho difícil ir para a Avenida dos Aliados, festejar isso com ele, não é? Aquela sensação de ele dormiu de cachecol, foi muito, 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 muito bonito. Claro que posso recordar, hum, aqueles anos do Mourinho, não é? Sim, Ou sim. Vilas Boas, tudo. Mas minuto 92, Kelvin, foi Tinha tínhamos que bater, não não, sei, eu estava num hotel, estava em trabalho, eu e o António estávamos a fazer uma reportagem, estávamos num hotel só benfiquistas, era assim, e havia uma televisão, hã, e pronto, aquilo estava empatado, estava tudo, vocês iam ser campeões, tudo. Bem, aquele minuto fiz a melhor dança da vitória no meio do hotel. Foi lindo, 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 lindo. Recordo, a sério, nunca me hei de esquecer por tudo, não é? Jesus ajoelhado, foi maravilhoso. Mas há muitos, claro que há os maus também, claro que há, mas pronto, vamos recordar os bons. Pronto, vamos recordar para ti do Porto os bons, para mim perdemos entretanto a plateia benfiquista, vamos tentar recuperá-la mais à frente. Eu não acredito que nós sejamos ainda 6 milhões, mas alguns Hum, já se foram, não é? Vamos tentar recuperá-los novamente. Mónica, 3 palavras, já que estás a sorrir por causa de bons momentos, 3 palavras que façam rir e porquê? há 3 palavras muito pelo som, que eu acho piada. Eu acho piada a bidé. Bidé é bom. Bidé é uma bidé, vou ir lavar os pés ao bidé. Gosto de pechiché, Xixé, pechiché bonito. e de sovaco, não é? Opa, o meu miúdo diz isso a rir-se às bandeiras despregadas também. Sovaco é lindo, não é? A axila é, meu Deus, mas o sovaco, A vai ali axila é lavar muito o técnico, não é? sovaco. A axila é uma É. coisa técnica, é uma coisa. Gosto pelo som, acho que são palavras divertidas. Pechiché acho muito giro e traz memórias boas. A minha avó tinha um pechiché, né? Portanto, aqueles 3 espelhos e virava para pôr o pó de arroz e ver se o cabelo estava todo. Acho muito engraçado. Pelo Até, som, até pelo. porque agora dizes isso, deve ser uma comédia às vezes ouvir um estrangeiro dizer psiché, não é? É. Deve sair, não é? Português já não é fácil para as pessoas que não são portuguesas. E há palavras que deve ser o fim do mundo para eles, não é? Completamente. Psiché é muito bom. Hum, Falando de livros, não fosses tu escritora e mais um par de coisas, não vamos falar de finais alegres, agora vamos falar de finais tristes. Qual foi o final triste de um livro que tu mais gostaste? Há muitos, mas, lembro-me particularmente de um. hum, Primeiro, ainda penso no o verão passado, quando li o Jesus Além, do Miyakoto, tem ali um final, pronto, Mónica a chorar e tal, Alentejo, calor, tudo. Mas houve um que também li numas férias, Os Capitães de Areia, do Jorge Amado. Jorge Amado. Pedro Bala, aquilo foi claro que não poderia ter acabado de outra forma, tinha Claro, de ser assim, mas marcou-me muito, marcou-me crianças, a escrita dele, tudo, porque eu acho que, embora sejam crianças, eram umas crianças muito adultas, não é? adultas, exatamente. Viviam sozinhas. Hum, mas enquanto mãe, não é? A partir do momento em que temos filhos, a nossa visão mete crianças e ali o botão que liga a lágrima está É verdade, é verdade. prontinho. E mexeu muito comigo, achei,
Jorge Amado tem uma escrita às vezes difícil, não é? Mas naquele livro é muito bom, muito, muito lenços de papel, mas delicioso, delicioso, mesmo. Tu escreveste já uma série de livros, uns que se pode dizer que escreveste, todos que nem por isso, Outros não. porque tu és uma ghostwriter, não é? Que é uma atividade ainda mais secreta do que as coisas secretas, não é? Mas eu não te vou perguntar de quem foste ghostwriter, porque isso é Não posso impossível. dizer. Mas se os livros que tu escreveste fossem músicas, quais seriam? Uhum. O primeiro, muito à frente, é de sobrevivência para adolescente português, foi o meu primeiro livro. É engraçado, porque quando eu era, isto só à parte, quando eu era pequena, dizia que queria ser escritora e tudo, mas quando me propuseram escrever aquilo ficou assim, uou, escrever é imenso, não é? Não são, eu era jornalista na altura, escrevia reportagens, mas 10.000, 15.000, 20.000 caracteres não é a mesma coisa que 300.000 caracteres. Pronto, foi assim um desafio que aceitei e ainda bem. E era um livro para adolescentes e eu na altura os meus filhos tinham 3 e 5 anos, portanto eu da adolescência lembrava-me da minha adolescência, Claro. ainda não sabia o que era viver com adolescentes. Portanto, a música que eu escolho tem muito a ver com a minha adolescência, porque eu acho que para escrever esse livro tive de me lembrar como é que eu fui e todas as parvoíces que fiz enquanto adolescente e que fazemos todos e que estou a sofrer agora. Agora sim, enquanto mãe de adolescente, escreveria um livro completamente diferente. E então eu acho que U2 era aquela banda que ainda hoje me acompanha, que Sim. ainda hoje, e há uma música que é eu gosto muito, 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 muito de U2. Meu marido diz: "Tu és uma saudosista, tu sempre estás a ouvir música, estás a ouvir U2, estou a ouvir Queen, tu às vezes lá deixo entrar qualquer coisa nova, mas U2 vai-me acompanhar". Eu acho que a música One é assim aquela que dá assim o arrepiozinho. Portanto, acho que foi uma música que me acompanhou na escrita desse livro, quando eu tive de voltar atrás e lembrar-me de como é que eu era enquanto adolescente. Esse para o primeiro livro. Depois, para o Guia Prático do Imigrante, não é uma música que eu gosto, mas só me lembro da mala de cartão da Linda de Exato. Sousa. Teria que ser alguma coisa desse género. Não dá, porque acho que até na nota introdutória falo nisso, não é? Porque quando eu escrevi um livro foi na fase em que tivemos um boom de imigração equivalente aos anos 60, Exatamente. portanto, aos anos em que da Linda de Sousa. Portanto, é essa música que me vem à cabeça, porque acho que faz Faz sentido sentido. e lembro que na altura fui ler a letra para perceber. O último livro, e foi isso que mexeu um bocadinho comigo quando pensei nas perguntas. O Miguel e Sinatra, uma amizade especial, a história do primeiro cão de assistência para uma criança autista em Portugal. Quando dias antes o livro foi lançado, eu acho que a 18 de setembro de 2017, acho eu, e dias antes eu estava a fazer uma viagem de 15, 16 dias pelo Reino Unido de carro. E, portanto, estava ali um bocadinho atenta ao meu e-mail, porque havia já entrevistas que tinha de dar, que tudo. E um dia estávamos em Liverpool, cidade incrível, e, e recebo um e-mail de qualquer coisa, de trabalho, a ver com o livro, e estamos em Liverpool, e estava com o António, e passamos pelo estádio de Liverpool, assim, de repente estás numa rua, está aqui um estádio, né? Estão ali os prédios ao lado, uma coisa incrível, e, e, e o António fala-me do hino Do Never Walk Alone. de Liverpool, e eu lembro que depois, ou numa mensagem, ou qualquer coisa que eu escrevi à mãe do Miguel, falei-lhe no hino. E, e sabes que agora quando fui ouvir, para já a letra é lindíssima. E quando ouvi, estava agora estes dias aqui em casa, e pus.
e pus aquilo alto e comentei com o Tiago, né, é doido por futebol, ele anda a ver jogos antigos só para o coração ter ali a emoção. No outro dia estávamos doidinhos a ver um jogo que ele tinha ido ao Dragão ver, o Porto-Roma, e gritámos gol como se aquilo fosse em direto, portanto estamos todos já aqui um bocadinho a bater mal. E pusemos aquilo alto e sentimos a letra. Portanto, fez-me sentido para esse livro, porque o Miguel nunca vai andar sozinho, não é? Porque tem sempre o Sinatra, e fez-me sentido ouvir agora. Porque nós não estamos sozinhos, está o mundo inteiro a viver isto, e a letra é lindíssima, e quando pus aquilo alto aqui em casa e sentimos aquilo, foi, sabe, respirámos todos, porque depois fomos ver imagens de jogos e somos aqui todos um bocadinho maluquinhos por futebol, mas a sensação que nos deu é, nós temos tantas saudades disto, deste normal de domingo, ver a Premier League ou das outras coisas todas, sabes? E esta música ligada a este livro, foi ali um misto de emoções, e acho que a letra é linda, e depois até li que houve em algumas rádios europeias, dia 20 de março de 2020, passaram todas à mesma hora, como apoio aos médicos, aos enfermeiros. Sim, e já houve alguns coros, pessoas que se deslocaram aos hospitais a cantar, e o próprio treinador do Liverpool já referiu isso, que tinha ficado, obviamente, aterrado com aquele gesto, e de facto é uma música à parte no ambiente futebolístico. E eu, por acaso, agora voltando a pegar na lida benfiquista, portanto, também nós estamos uns desgraçadinhos desde há 17 minutos, mas um dos momentos de futebol que mais me arrepiou foi, eu não estava lá, foi quando o Benfica ganha 2-0 ao Liverpool há uns anos atrás. Estava a ganhar 2-0 ao Liverpool, em Anfield Road, e os adeptos de Liverpool estavam a cantar o You'll Never Walk Alone para eles próprios, portanto, para mostrar que, tudo bem, tinham perdido aquele jogo, tinham perdido a eliminatória, mas eles estariam sempre lá. E isso é uma coisa que, quando as equipas perdem, tu sabes bem disso, o Porto é muito exigente, os adeptos do Porto são muito exigentes com o Porto, nesse sentido. Às vezes até a ganhar, são exigentes. Mas ali achei um dos momentos de futebol mais, de facto, E o Liverpool não era há uns anos atrás o que é hoje. Teve ali uma fase menos positiva, mas a música esteve sempre lá. Estiveram sempre lá. O futebol também é capaz do melhor e do pior, dentro daquelas pessoas também existem, não é? Os hooligans, etc. Mas claro, a mensagem é muito forte. Bom, vamos respirar fundo. Já fizemos uma de clubite, já fizemos uma de sentimentalismo. Bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta que normalmente se fazia quando nós éramos, lá está, adolescentes. Quando nós conhecíamos alguém e tal, e a coisa, e tal, vamos fazer aqui umas perguntas, vou-me armar intelectual. Mas também servia um bocadinho para conhecer as pessoas. E também já ouvi entrevistas de emprego, um bocado estranho, mas já. 3 objetos que levarias para uma ilha deserta. Não é pessoas, nada de pôr a pessoa dentro da mala. Né? Sabes que neste momento pensei numa ilha deserta, é tão bem, eu já me sinto na ilha quase deserta. É duro, embora é engraçado, é duro, e por um lado, eu sou daquelas mães, eu sigo alguns blogs de mães, das mães divertidas, não é? Não das mães que a maternidade é lindo e são o melhor, claro que são o melhor do meu mundo, não é? Mas há dias que dá para fazer peixe e ficarem lá, e pronto. E então, quando li essa pergunta, uma ilha deserta também me sabia bem agora. E pá, mas estou com saudades de pessoas. Não, fiquei ali. Eu acho que aquela resposta óbvia seria papel e caneta. Sim. Eu primeiro até pensei, pronto, vou-te dizer, seria papel, caneta e uma garrafa vazia com a rolha para mandar pelo mar as minhas mensagens. Não, hoje em dia o telemóvel dá-te para muito mais, não é? Porque posso escrever, posso ler, posso tudo, mas depois não tinha bateria, portanto tinha de resolver isso, portanto estava ali indecisa entre o papel e caneta,
e a garrafinha, não é? Para mandar mensagens pela garrafa, ou o telemóvel e o powerbank que me dava para tudo, não é? Mais do que papel e caneta, para poder ler e pesquisar e tudo. Portanto, acho que resolvia assim, mas agora não, por favor. Agora, primeiro matar saudades e depois, sim, agora vou curtir o silêncio numa ilha deserta. E terias um terceiro objeto ou nem pensaste nisso? Powerbank e telemóvel bastaria? Como imagina, ilha deserta, sempre assim um sítio paradisíaco e alto sol, não é? Um protetor solar, para depois também não me cair a pele e não envelhecer e rugas e essas coisas. Vê-se mesmo que isto já são coisas do século XXI, não é? Portanto, a primeira vez que eu acho que fiz ou que recebi esta pergunta era para em 1994. Portanto, se alguém viajasse no tempo e visse as respostas que alguém daria em 2021, assim, o que é um powerbank solar? O que é um telemóvel que cabe na palma da mão? Não é? Portanto, já parece que não foi há 25 anos as primeiras vezes que fiz estas Não, vamos perguntas. ter dar assim um ar super antigo, por favor. Ontem, quando nos perguntaram isso. Exatamente. Vou fazer uma pergunta, provavelmente já devia ter feito milhares de vezes, mas não resisto a fazê-la porque dizem que de médico e de louco todos nós temos um pouco, mas eu acho que de escritor e de louco também nós temos um pouco. O que é que te fez dar o clique de escrever? Sim. E não me comeces outra vez a dizer que foi o Futebol Clube do Porto, por favor. Não. Não foi. Um relato daquela vitória Foi o europeia. relato. Jorge por Estrelo a dizer ripa na rapaqueca. Não. Eu acho, eu era exageradamente, mas estupidamente tímida em criança. Horrível, horrível. Era impossível estarmos a fazer isto. Eu estava corada, era impossível. Eu não ia conseguir falar com uma pessoa que eu não conheço, impossível. Eu não atendia o telefone de casa, porque para falar era horrível. Era muito, muito, muito tímida. Na altura, gostava de escrever, pronto. Quando comecei a aprender a escrever, tinha o meu diário, tinha aqueles bloquinhos do Com uma chave. Pierrot, Com uma com uma chave. chave, claro, não é? Tinha aquela chave que depois percebi que abria todos os diários do mundo, não é? Fiquei super infeliz quando percebi isso. Portanto, tinha o diário, tinha os bloquinhos com as folhas perfumadas do Pierrot, porque havia aquelas coleções. Pois era. Delicioso, e então escrevia imensas coisas. E então tinha isso, e era aí que eu falava com alguém, não que não tivesse amigas, tinha a Carla Gro, a Suzy, mas no papel eu sentia que aquilo fluía melhor. E depois senti, dentro da minha timidez, que realmente na escola era boa aluna, tudo, e o que me destacavam eram as minhas composições, era ali a forma como eu conversava com o papel. Isso foi-me acompanhando. Tive uma fase em que, porque tenho um lado que gosto imenso de trabalhos manuais, todo o lado, o meu pai é professor de artes, portanto ainda pensei, vou seguir isto, não vou seguir isto, mas sabes que quando temos alguém muito bom ao nosso lado, sentimos sempre a pressão de eu não vou conseguir ser tão boa, vou ter sempre este olhar crítico de isso não está tão bom, podias fazer assim, pronto, ainda tive umas aulas de pintura com o meu pai, mas já numa fase adulta, já tinha resolvido que não era isso que eu ia seguir, mas balancei ali um bocadinho. E realmente a escrita era o que me fazia sentir leve, fazia-me sentir feliz e senti que fazia as outras pessoas felizes quando liam o que eu escrevia, naquelas composições ainda Sim, claro. básicas na altura, naturalmente. Eu conto sempre uma composição que a minha mãe delira. Eu tenho. Minha avó era mulata, portanto, a minha mãe ainda tem um cabelo, não é carapinha, mas muito encaracolado. E então, imagina a miúda, eu, a minha mãe na praia e com o cabelo dela, e aquilo não mexia, não é? Porque os caracóis assim todos. E então eu escrevi uma composição sobre isso, de interrogar-me porque é que os cabelos de todas as mães à beira-mar mexiam e o cabelo da minha mãe ficava ali quietinho.
Era uma coisa profunda, por favor, Era não é? uma coisa, Isso não, mexeu e com transporta-nos de facto. hum, e comecei a perceber que através da escrita tinha, não é, tenho uma tia que ainda guarda as minhas composições de escola, dessas coisas todas, e percebi que era aí que eu podia fazer, a diferença. Não tenho ninguém na minha família que tenha seguido mais esta área, que tenha a ver com a escrita. E, no fundo, eu acho que todos nós queremos ser especiais em alguma coisa e por mais alturas da minha vida que eu tenha pensado: se calhar vais fazer outra coisa na vida, se calhar", não dava, está aqui dentro e, acho que é a minha maneira de conversar, com as pessoas, não sou daquelas pessoas de: "Ai, estou triste, vou escrever um poema ali no escurinho do quarto". Não sou nada assim, não. Estou na minha fase de poemas, de amor, claro, então, ó, declarações de Claro, amor lindíssimas, não é? Mas isso na adolescência, depois não segui, sofri imenso a ler Florella Espanca, aquilo foi assim um quem baque sou? para mim, e queria ser a próxima Florella Espanca. hum, Pronto, depois, passou-me, depois, acho que foi isso, acho que foi percebendo que é isto que eu sei fazer, não dá para fazer outra coisa que me deixe tão feliz como escrever. Por isso achei que seguir o curso de comunicação social seria, o caminho mais óbvio para escrever, a nível profissional. Hum, Pronto, e foi assim, foi um crescendo, mesmo com todas as alterações que a minha vida já teve, a escrita esteve sempre lá, mesmo com as bolachas. Não sou eu que faço as bolachas, é a minha mãe. E eu, a minha parte nas bolachas é a escrita nas bolachas, portanto, não só todo o lado de pensar como vão ser as bolachas, Claro, de tudo, de criar, de lidar com os clientes, de todo esse lado, mas, de escrever os rótulos, e é isso que eu faço, com as bolachas e provar as bolachas, claro. Tem que ter um selo de qualidade, não é? Portanto, não podem ir para o mercado sem terem sido testadas. como viste, já me lançaste o isco para a pergunta seguinte. Por acaso isto era no alinhamento, mas se não fosse, eu também não teria hipótese de não pegar neste isco. A Mónica é co-CEO das World Cookies, que são umas bolachas que têm um aspecto delicioso no site e que eu imagino que ainda sejam melhor ao vivo. E como é que surge essa ideia das World Cookies? Eu fui ao site ver, mas como eu sei que a malta é preguiçosa, como é que surge essa ideia? Como é que tu trabalhas com a tua mãe, que eu sei, Uhum, ainda por cima a Mónica confessou-me antes de começarmos a gravar que já conseguiram fazer bolachas à distância, que é uma coisa espetacular nos últimos dias. E deve ser sim. uma experiência, não é? Bolachas a 12 etapas. Como é que surgiu este projeto? Em 2010, sim, foi 2010, sim. Eu trabalhava no jornal 24 horas. Na altura estava como editora da edição de sábado, que era uma edição alargada. E a 28 de junho de 2010, no dia em que o meu filho mais velho completou 5 anos, o jornal fechou. Portanto, eu tinha uma festa em casa, cheia de homens-aranhas e bolos e tudo, e estava ali a fazer a caixinha para me ir embora do sítio onde eu tinha trabalhado durante 7 anos. Foi a vida a dizer: "Olha, há coisas boas e coisas más, e agora lida com estas emoções assim Claro. num dia só". Hum, Lembro que escrevi o meu último artigo e fechei tudo e fui para casa. Agora vais ser mãe do teu Homem-Aranha e vais festejar os 5 anos do teu Homem-Aranha. Hum, e, a vida mudou naturalmente, né, eu fiquei desempregada, tinha um jornal diário, é uma vida intensa, fantástica, mas, intensa. E fui para casa, mas continuei a ter algum trabalho, aliás, bastante trabalho como jornalista, como Uhum. freelancer, tudo. E passado uns meses fica a minha mãe trabalhava no Infarmed, e fica a minha mãe desempregada.
E eu sou filha única, nós temos uma relação, assim, uma coisa nós costumamos dizer que o nosso cordão umbilical não foi cortado, nós não precisamos de falar para perceber o que é que a outra está a sentir. E num Natal, 2011, naturalmente, as 2 desempregadas, com algum trabalho, mas o nossa capacidade financeira naturalmente tinha descido, mas sempre gostámos de oferecer presentes no Natal a toda a gente e mais alguém, e então decidimos, a minha mãe adora cozinhar, a mãe dela era, assim, uma expert então em bolos e tudo uma coisa incrível. Decidimos fazer bolachas numas embalagens giras, mais compotas, tudo, para oferecer. E fizemos, as pessoas gostaram, acharam piada, aquela coisa básica, a bolacha de manteiga com formatos de Natal, está tudo ótimo, pronto. E depois, como as pessoas gostaram, começámos a pensar: "Será que isto podia ser um negócio?" Hum, e começámos a pensar nisso, e eu pensei: "Sim, é giro, mas, eu não adoro fazer bolachas." Eu precisava de sentir que o meu lado de escrita poderia ter alguma coisa Claro. a ver com isso. E então começámos a pensar em nomes, o que é que será, o que é que não será, e surgiram as word cookies, então, bolachas com mensagens, porque também vimos, havia, vais ao supermercado, tens 3 corredores de bolachas, não é? Claro, Também não é exatamente. nada de outro mundo. Então o que é que poderia ser diferente? As mensagens, a embalagem é um dia com uma mensagem. E lançámos assim, portanto, isto foi o Natal, não é, 2011. Em janeiro estivemos ali a pensar, janeiro é aquele mês ali um bocado Sim, sim, não nem é? carne Chove nem no molho. peixe, não é, pronto, tudo. Em fevereiro já as experiências, há uns tempos eu fiz um livro para a minha mãe com a história das word cookies e temos as primeiras fotografias e a pensar: "Como é que nós íamos vender esta coisa pirosa?" Felizmente não pusemos à venda porque aquilo era muito mau, mas passa por isto, não é, por fazer experiências, a ver o que é que funcionava, tudo. E lançámos dia 18 de março de 2012, fomos para o LX Market, ali um mercado do LX Factory, levámos cerca de 40 latas, para o mercado e vendemos todas. E é engraçado, Nuno, as latas, na altura nós tínhamos ideia do que é, são os tubos de cartão, Aquele eram site com a bolacha do euro. sim, mas na altura achámos giro uns tubos enormes, quer dizer, depois era ridículo porque iam poucas bolachas, lá dentro, mas se puséssemos mais bolachas encarecia muito mais, bem, eram uns tubos enormes, umas tampas que custava horror a pôr e a tirar, mas nós achámos bem assim na altura, sabe-se lá porquê, né, montes de nódoas negras na mão. Os rótulos eu fazia uma coisa muito básica no PowerPoint, imprimia, ia a uma universidade imprimir porque era mais barato, a cores, recortava, colava com cola batom. Lembro que uma vez depois fizemos o mercado, estava imensa umidade, os rótulos começaram a cair, mas sabes o que eu me orgulho muito? Orgulho-me para já porque isto foi uma ideia de nós as 2, sabes, e nós não Sim, somos de gestão nem nada, nem modelos de negócio, nem nada. Eu acho que é, tu sonhas, tu queres, tu fazes. Depois logo vês. E eu sou claro. muito assim: "Pá, vamos". E depois, não está a correr bem, ok, agora vou ajustar. Agora então vamos deixar de fazer assim e vamos. E tenho imenso orgulho nisto, imenso, não é? Imenso, porque fomos as 2, claro que temos o apoio, Claro. da família, nem tanto às vezes dos amigos, né, porque os amigos querem o desconto, os amigos querem provar sem comprar, pronto, passa muito, mas já estou naquela fase, né, isto tem 8 anos, tá, já Claro, sim, sim, já sim, já sim. está, Fez agora, dia em dia 12 de 18 de março, né? março, Dia 18 18. de março. E então tenho esse orgulho enorme de, se aquilo ao início não era horrível, era básico, era, mas mesmo básicas, 40 pessoas levaram bolachas para casa e gostaram. E a seguir às 40 pessoas vieram lojas, nós vendemos para imensas lojas, tudo com um conceito, sabes, criado assim, e agora vamos experimentar. E depois, claro, começámos a aprimorar a Claro. receita, o saco lá dentro nem ia selado, ia assim com um autocolantezinho. Quer dizer,
aprimorar e hoje em dia, quando eu penso que há uma semana conseguimos fazer, sem nos cruzarmos, 400 latas de bolachas, já no nosso ateliê, já com um sistema tudo super montado, eu trabalhava das X horas às X horas, deixava as massas prontas, colava os rótulos, fazia não sei o quê, a minha mãe ia às X horas, fazia, sabe, já uma dinâmica e isto veio da nossa cabeça. E ok, eu admiro quando, qual é os planos de negócios e as não sei, é assim. E eu acho que sou assim em tudo, vou, faço, correu mal, ok, emenda, coisa, Claro, sabes, não sou muito de a folha Excel cheia de faz e o tempo todo que demoras a pensar que vais fazer, já passou não o tempo fazes. que devias ter, Exatamente. não fazes, percebes? E eu acho que isto eu e a minha mãe, que somos muito coração, hã, vamos e choramos e esperneamos e refilamos e tudo, mas fazemos. E tenho imenso, já houve alturas, claro, que pensámos em encerrar, porque não estava a correr tão Claro. bem, porque repara, nós lançámos isto na altura da crise em Portugal e foi um sucesso, porque toda a história, todo o storytelling das World Cookies era realmente vendável, não é? Mãe e filha ficaram Claro, desempregadas, sim, era sim, um sim, negócio sim, de sim, raiz, era sim, na sim. cozinha da minha mãe com o forno caseiro. Tudo isto, começámos a crescer, tudo lindo, mas depois, nessa altura, surgiram 10.000 negócios destes, não é? Surgiu, eu lembro-me de ter surgido um negócio a copiar, completamente, copiavam os textos, copiavam as bolachas, quer dizer, lidar com isto tudo. Mas a verdade é que 8 anos depois nós estamos cá, com altos e baixos, mas muito orgulhosa, muito orgulhosa mesmo das World Cookies. Já agora deixa-me pegar nessa história dos Word Cookies para também incentivar aquelas pessoas que neste momento estão numa fase de pensar muito o que é onde poder estar a fazer, que é uma fase que não é fácil para ninguém e neste momento não é mesmo fácil para Uhum, ninguém. Aquilo que a Mónica disse de se estamos à espera do perfeito, não damos o feito. E, portanto, por vezes, aquela questão do Excel ou da fonte da OMA ou Oswald número 24 com o Pantone azul, epá, é meio caminho andado para não se chegar a nenhum lado. E aquilo que os negócios são ao longo do tempo é muito diferente do que aquilo que eles começaram. Portanto, aquele claro que sim. testemunho destes, tipo, se eu olhasse para 8 anos atrás e se eu fazia isto agora, se calhar não, com aquela forma, mas os negócios evoluem. Às vezes as pessoas acham que quando lançam um negócio aquilo vai ser a próxima grande coisa. Não, os negócios evoluem e a Uhum, capacidade das pessoas perceberem o que é que dá certo, o que é que não dá certo, errarem. E essa é a parte que de facto, repara, o teu negócio tem 8 anos, 50% das empresas cai em 2 anos. E, uhum, portanto, alguma coisa tu estás a fazer de bem. claro. E outra coisa que eu gostava de dizer às pessoas, também aproveitando aquilo que tu disseste, é que o original é muito melhor que a cópia e as pessoas notam sempre. Completamente. E quando há uma história por trás, e então ainda por cima a tua empresa tem dois ativos grandes, tem a capacidade de cozinhar da tua mãe e a tua capacidade de contar histórias, são provavelmente as duas variáveis mais relevantes num negócio como esse. Portanto, quando dizem, mas porque é que eu hei de estar a produzir conteúdo ou a dizer, porque isso cria valor e as pessoas identificam-se com isso, com, Uhum, com essa originalidade, com a humanização de um serviço ou de um produto. Elas são bolachas, têm farinha, normalmente costuma-se dizer, então, mas que as tuas bolachas vêm mais com as outras, se têm farinha, açúcar e ovos e não sei, porque tem tudo o resto lá, não é? Que não é tangível, que não está completamente. dentro dos ingredientes físicos, não é? E os negócios também são assim. As Uhum, pessoas é que às vezes, mas aquele já faz, ou aquele já, o que é que eu vou trazer de mais-valia? E às vezes diz, olha, vais trazer a ti próprio. E a pessoa diz, uhum, não, olha, como tu falavas em relação ao teu pai quando estavas a fazer a questão da arte, não é? Às vezes é um bocadinho, mas eu já sei de alguém que faz muito bem, porque é que eu hei de fazer? Se tiver que ser se tiver que ser o que é, não é? É o uhum, que é. E é muito importante esse teu testemunho como também microempreendedora, não é? Com 8 anos, que já és uhum. calejada, não é? Já é uma coisa. Também para dar um testemunho às outras pessoas que se estão a iniciar e não sabem muito bem, fica aqui a dica: nunca ninguém sabe muito bem. Por muitos livros que a gente leia, não vai saber muito bem. O negócio daqui a 1 ano ou 2 pode ser completamente diferente, mas desde que esteja lá a gênese inicial, no vosso caso continua,
que é a relação mãe e filha, tudo o resto vem por acréscimo. Completamente. Às vezes já há a neta também lá. E portanto fica aqui esta nota, porque esta rúbrica também serve muitas vezes para passarmos algumas mensagens a malta que está naquela, tipo, na dúvida, arranco, não arranco, pá, não há melhor momento, os astros nunca se irão alinhar. Os astros nunca. A gente está à espera do... É como qual é o momento certo para ter um filho, não é? Claro que nós temos que fazer as contas todas e isto, e estamos ali, de repente já passou. Não... Eu sou muito assim, no outro dia a conversar com o meu marido, por isso é que somos casados, não é? E há tantos anos, porque somos muito, não pensamos muito. Por exemplo, há pouco quando falava da viagem, onde estávamos em Liverpool, quando fizemos esta viagem ao Reino Unido e Irlanda, ele disse-me, quer dizer, fez-me uma surpresa de, olha, vamos fazer isto. Eu, como vamos fazer isto? São muitos dias, precisamos de um investimento, vamos conseguir. E não pensámos muito, parámos com coisas. Houve uma noite que dormimos no carro, porque não conseguimos, porque não marcámos hotéis, porque nós vamos. E às vezes pensamos, a nossa história é feita disso, é de irmos e depois logo se vê. E ainda bem que é assim, e ainda bem que tenho alguém ao meu lado que, depois logo se vê, e aprendi muito isso com o meu pai Manel, nós às vezes saíamos para ir ao supermercado e de repente estávamos a dormir em Barcelona. Vamos agora almoçar ali, vamos a ir, percebes? Não complicar. Eu sofro muito com isso, tudo que me complica, eu fico tensa. Se me pedem para fazer uma coisa e tenho de preencher 15 documentos, sim. Porquê? Não é? Era só para fazer isto. Exatamente. E, portanto, não sou, se calhar é um lado um bocado desorganizado da minha cabeça, mas não sei, às vezes, porque és uma criativa. Não, mas eu preciso de estabelecer metas, de tudo, de uma estrutura. Quando vou escrever, aquilo tem de ter o fio condutor, tem de ter tudo. Mas não é? E acho que nisto dos negócios, como eu também não percebo nada de negócios, não percebo nada. Mas as coisas fazem-se, percebes? Fazem-se, não consigo perder esse tempo, porque sinceramente acho que é uma perda de tempo, porque depois perde-se a oportunidade, às vezes. Porque sabes que aconteceu-me uma coisa em relação à escrita, de planear, tive uma ideia para um livro e planeei, e eu vou fazer assim, vou falar, e demorei meses nisso, até que um dia abro o Instagram e alguém lançou o livro que era a minha ideia. E é a pior dor profissional. Pois, não imagino. Não é? Porque estive ali cheio de pormenorzinhos, não havia folhas Excel, mas quase. Para quê? Para perder a minha oportunidade? Não me faz sentido. Queres, fazes. Depois logo se vê. Mesmo. Mónica, vamos tentar aligerar um bocadinho mais que a malta. Vamos, que isto hoje estamos... Se bem que vamos tentar novamente recuperar os benfiquistas e sportinguistas, que ainda os há. Não sei. Podia ter vindo cá a escola do Porto, aqui. Olha, depois também a fotografia do Pinto da Costa atrás. Exato, atrás, não é? O grande presidente. Que profissão é que tu não conseguirias assumir? Conseguirias ter de maneira nenhuma? Tipo aquela assim, eu nunca conseguiria ser isto. Médica. Impossível. Não é? Hoje em dia, então, que admiramos, impossível. Não. Eu lembro uma vez, o Tiago estava num parque e escorregou, não foi bem partir a cabeça, mas aquilo bateu aqui e saiu um bocado de sangue, e foi aquela de desmaio, cuido do meu filho. E fiquei ali um bocadinho, tipo, vá Mónica, tu és mãe, és adulta, cuida do teu filho. Não, fico sempre sangue e estão-se a sentir mal e não, impossível. Ainda para mais, quem é uma contadora de histórias, depois de saber algumas histórias de alguns pacientes, então ainda deve fazer ainda mais um filme. Horrível, impossível, não, nada que tivesse a ver com medicina, nada, não. Pronto, passamos. Também não era a minha praia. Vamos, se fosse um personagem de um filme, qualquer filme, comédia, drama, Senhor dos Anéis, Gladiador, que personagem é que serias?
Se eu me pusesse agora em cima da mesa e te dissesse: "Oh Captain, my Captain", tu sabes, não sabes? Sei, eu sei, sim senhora. Adoro, adoro, adoro. Eu acho que foi, assim, das figuras públicas que morreu, que quando morreu eu fiquei: "Não, é o meu filme", eu sei as falas de cor. Eu não sei quantas vezes vi, aquilo mexeu imenso comigo e houve uma altura que mexeu: "Ah, és mais miúda", não, mas depois quis que os meus filhos vissem e eu vi e chorei. Adoro, adoro aquele professor. Quem não queria ter um professor daqueles na vida? Adoro, adoro, adoro. E se calhar de uma forma um bocado gostava de ser um dia uma formadora dessas na vida de alguém. Pelo que Ah, eu conheço, acho que já és na vida de alguém. adoro, acho lindo, lindo. E essa imagem, não é, e bastarmos dizer isto para a maior Claro, parte das pessoas perceber o que é que nós estamos a dizer. claro. Acho lindo. O Captain, My Captain e Carpe Diem, são ali momentos que me marcaram muito e claro, só podia ser. Engraçado porque isso deve ser comum a alguns jornalistas, porque esta é a 4ª entrevista, não se não ainda não estão publicadas todas, e já fizemos E uma disseram isto? e disseram exatamente, foi a única pergunta que eu acho que era comum, mas de outra maneira, mas vocês jornalistas têm esta mania. E foi exatamente o que foi publicada hoje, foi a frase do Carpe Diem, no caso da colega, Carpe Diem, e de facto deve ser algo também que deve fazer parte das vossas cadeiras, de certeza. Porque não, mas eu também, eu não sou de jornalismo nem de sociologia, eu sou de economia, e também a mim relembro e até o revi há muito pouco tempo, que agora está na Netflix, acho eu. E, Não e me é digas giro, isso que vou já. esse filme é daqueles filmes que tu vês com 16 anos e pensas uma coisa, vês com 20 e poucos Uhum, e pensas outra, e vês com 40 e pensas outra, não é? uhum, Tu pensas quando completamente. tens 20 e poucos que eh, se calhar com 40 e tal anos é o que tu dizes, tu pensas que me dera a mim ser o professor, mas com 20 e tal anos não pensas nada disso, não é? Não Pensas, pensas nisso, não é? é um baril e tal, e isto deve ser umas aulas espetaculares, isto devia ser um ambiente espetacular. Não é? Engraçado. Pensas, Hum, aquela personagem, há o professor, claro, há o Robbie Williams, e há aqueles 2 alunos, aquele muito tímido, sim, não é, e eu revi-me quando vi a primeira vez, eu acho que eu era esse aluno tímido. Depois há aquele aluno que o pai não deixa seguir o sonho sim, é verdade. Isso é do muito duro, teatro. isso é muito duro. Ah, muito pronto, eu nunca tive isso, não é, portanto, felizmente os meus pais, perceberam que tinha de ser para a escrita e faz o que tu quiseres na vida, mas que me chocou pensar como é que há pais que não deixam seguir os sonhos, não é, e é isso que tu dizes, idades diferentes e vamos encontrando mensagens, diferentes ali. E é engraçado que realmente acho que só há pouco tempo que eu penso: "Eu queria ser o professor". Eu queria não precisam de subir às mesas e dizer: "Oh Captain, my Captain". Vá, podem subir, né, teria assim o seu encanto. Mas eu acho que era uma boa ideia de fazer isso numa ação até para quebrar gelo, Estou a gostar, estou a gostar. não era? Não era? Há um professor espanhol, já agora em atalho de foice, que com alunos da primária ganhou é um dos 50 melhores professores do mundo, um prémio que agora não me estou a recordar o nome, que faz isso com os miúdos da primária, faz com que eles vão para cima das mesas e se exprimam. Pá, os Uhum. mais tímidos, os menos tímidos, façam o que eles quiserem, gritem, saltem, vendem uma personagem. Agora não estou a lembrar do nome e já tive a sorte de o ver, mas Isso é incrível. é muito giro. César Bona, é isso mesmo. Ok. Pá, impecável. Com miúdos da primária, ele tem um conceito de sala de aula um bocadinho diferente, que aconselho vivamente a lerem 1 ou 2 livros dele, para explicar como é que um professor, ele deu aulas em algumas aldeias junto a Madrid, em sítios mais pobres, e é uma personalidade que vale a pena conhecer mesmo. Não é o Uhum. Robin Williams, mas provavelmente vai a caminho. Está lá perto. Ora bem, quem gostarias que te convidasse para seres a sua ghostwriter? Como tu não podes Ah, dizer quem és ghostwriter, podes quem sou o dizer ghostwriter? dizer assim, alguém Hum, te convidava a dizer assim, por favor, escreve um livro por mim,
quem é que tu gostarias que te fizesse isso com? Isso eu acho que é a pergunta mais difícil, mesmo. A sério, é mesmo, para já porque ser ghostwriter é muito difícil, não é? Tens de criar tens de ser outra pessoa, pronto. E vêm-me várias pessoas à cabeça, pessoas que eu admiro, pessoas que já entrevistei, que já tive a possibilidade de conhecer ou Podes dizer várias, não precisas de cingir às regras. hã, mas sabes que, é assim, primeiro pensei numa pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, precisamente quando fui a Timor, hã, e que passámos, assim, uns dias incríveis com ele, que foi o José Ramos Horta. E, super divertido, uma cultura, uma coisa incrível. E perguntei-lhe: "Posso escrever a sua história?" Ele disse: não tenho nada interessante para escrever, para contar", não é? E, portanto, penso em pessoas assim, naturalmente, que eu gostava, neste caso que tive a oportunidade de conhecer e que foram 2 ou 3 dias que passámos em alguns momentos muito, muito interessantes. Mas sabes que eu acho, e isto pode parecer a resposta politicamente correta, mas não é. Eu tenho a sorte, precisamente por dar muita formação, eu conheço muitas pessoas e deparo-me com histórias incríveis, incríveis de pessoas. E há uma frase que eu digo muito que é: "Todos temos uma história e todos devíamos contar a nossa história". E, portanto, não te consigo dizer, porque eu já me cruzei com tantas pessoas com Claro, histórias tão, 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 tão bonitas, ou de superação, ou de uma dificuldade, ou de tudo. Eu gostava de poder, contar. Eu uma vez vi uma reportagem, acho que era em São Paulo, de uma senhora que era contadora de histórias. Então ela punha uma cadeira, assim numa esquina e tinha outra cadeira à frente e, qualquer pessoa se podia sentar ali para lhe contar a história, a sua história, e à medida que ia contando a história ela ia fazendo, tricô. E ao fim do dia, quanto mais tricô tivesse feito, né, aquilo era só um formato retângulo, como se fosse um claro. cachecol, sinal que tinha ouvido mais histórias. Eu acho isso lindo, é estarmos sentados a ouvir histórias e depois passá-las para o papel. Portanto, há imensas pessoas, super interessantes, super, posso pensar na Malala, por exemplo, acho uma história que me tocou imenso. Eu lembro que a minha filha, depois leu a biografia, adequada à idade dela, Claro. naturalmente, e a história de um livro, uma caneta e um professor podem mudar o mundo. Todas estas mensagens assim mais, poderosas, naturalmente que gostava de conhecer as pessoas, Claro. não é? Mas acho que são as outras pessoas de todos os dias, com as suas histórias e as pessoas sempre acharem que: "Ai, não tenho nada de interessante para dizerem". Claro que têm, Claro. claro que têm. E é essa a nossa diferença, é a nossa história, não é? E as pessoas acham: "Ah, não, então acordo, faço isto". Há um exercício que eu faço super engraçado, que é, então agora têm de descrever a vossa manhã, antes de chegarem aqui à ação, à uma aula das 9 da manhã. "Oh Mónica, então por favor acordei, tomei banho". "Não, não, agora vais ver com todos os pormenores como é que foi a tua manhã". E há pessoas a escreverem páginas e páginas e páginas, porque é incrível, Nuno, é incrível, nós é que não reparamos, não é? Mas porque há o pormenor de a tua rotina, de Exatamente. se pões primeiro o creme para as olheiras ou penteias-te primeiro, e nós é que não estamos atentos, nós é que não estamos atentos, percebes? Portanto, todos temos uma história e o sonho era escrever essas histórias, as histórias que nunca irão ser contadas, Exatamente. É verdade. percebes? Que por vezes são muito mais ricas do que as histórias que andam para aí a ser, contadas, porque é uma coisa que aprendi. Eu comecei a minha carreira como jornalista a trabalhar na revista Caras. E as pessoas ficam: "Ai, que desinteressante". Não, não é, não é. Eu tinha quê? 18 anos, 19 anos, portanto estava a estudar e foi para ganhar dinheiro e aprendi imenso, imenso, porque a cruzar-se com aquelas pessoas que só vês na televisão: agora vou entrevistar não sei quem e tudo, e agora vou ao país tal entrevistar a atriz tal". E eu lembro-me de uma coisa que o Manel, o meu pai segundo, me disse sempre: "Mónica", porque ele trabalha em televisão, ele é realizador, e ele disse-me:
nunca te esqueças de uma coisa, e esta frase faz todo o sentido. Essas pessoas, à noite, vestem o pijama, vão à casa de banho como tu, lavam os dentes e fazem o seu xixi e vão dormir. Nós somos todos iguais, está bem? Não é porque elas aparecem na televisão ou porque fazem não sei o quê, sabes? E eu tenho muito isto, eu agora vou confidenciar aqui uma coisa, tenho muito esta coisa de pensar, imaginar as pessoas de pijama, porque acho que ficamos todos iguais, É verdade. não é? Não, mas isto é importante para percebermos de... Claro que há pessoas com histórias, pessoas que mudaram o mundo, não é? Que mudaram a história, claro que têm, mas todos nós, em Temos algum que vestir momento, pijama temos de vestir pipijama e vamos lavar os dentes e vamos à e casa sabes de que banho. esta fase que nós estamos a passar agora, eu acho que estamos um bocadinho mais iguais do que noutras fases, não é? Porque temos todos, quase todos, mesmo estilo de vida agora. Eu agora costumo perguntar como é que é aqueles que andavam sempre engravatados, etc. Agora, depois de verem, não é, no vídeo, como é que estão eles assim desarranjados, se é que se pode chamar, como é que aquelas profissões ditas formais, muito... Como é que quando voltarmos todos a sair, vai fazer sentido usar gravata e Uhum. fato e Não, coisas do género agora é quando as casual pessoas já estão... Friday todos os dias, não é? Não é? Porque eu acho que isto vai trazer... Há sempre coisas boas nas coisas más. Claro. Mas vai-nos trazer um sentimento terreno, não é? Os famosos também estão confinados. Claro, obviamente que há condições e condições, mas esse teu paralelismo é de facto verdade. E depois nós vemos, lá está, pegando no infeliz caso do Robbie Williams, que era alguém que fez o mundo todo rir e sorrir, e afinal tinha uma doença relacionada com a tristeza, com a melancolia, com o vazio, não é? E quem olhasse para ele dizia, pá, este gajo é a Claro. perfeição E em tem vida, não é? tudo, e tem, claro. Caramba, pá, conseguimos sempre derivar para a melancolia, pá. Olha, não vai ajudar agora o que vai ser a seguir, mas pronto. Eu vou desaparecer das imagens por uns segundos porque vou colocar a imagem que tu escolheste, está bem? Portanto, eu vou desaparecer e agora vai aparecer a imagem e gostava que me falasses do motivo que escolheste esta imagem. Acho que é o início, é o meu pai e a minha mãe, e eu ali na barriga da minha mãe. Os meus pais casaram-se muito novos, em Moçambique, numa altura de guerra, tudo. Aqui já estava em Portugal, porque eu nasci, foi a única que vim nascer a Portugal, em Cascais. E é uma imagem, é o início da minha história, não é? Os meus pais já não Claro. são casados, foram felizes no tempo que tiveram de ser felizes. Tenho a imensa sorte de serem muito amigos, portanto, quando o meu pai vinha passar o Natal a Portugal, passava connosco, os meus 2 pais, a minha mãe, tudo junto. Tenho essa imensa felicidade de viver uma família disfuncional de uma forma bastante funcional. E gosto muito do ar sereno da minha mãe, Sim. os totós dá-lhe um ar menina, porque ela era muito menina. A minha mãe, eu nasci, a minha mãe tinha 19 anos, o meu pai também era novo, tinha 20 e poucos, e acho que é tudo amor aqui. Eu Sim, gosto deste tom de fotografia antiga. sim, sim. E para mim é o início da minha história, de eu estar ali na barriga. A minha mãe devia estar super enjoada, porque foi assim que passou a gravidez toda, só a conseguir comer gelados e tangerinas. E gosto pelo facto, naturalmente, de serem os dois, não é? São os meus pais, são o início da minha história. Está o céu azul, eu acho que eles estão na praia, que é uma coisa que também eu nasci em Cascais, portanto aquilo tem muito significado. Eu estar ali na Claro. barriga, a começar a minha história aqui, porque se não fosse o Rui e Paula não havia Mónica. E gosto muito, e depois porque eu acho que eu tenho muito dos meus pais, dos dois, não só fisicamente, acho que sou muito parecida com a minha mãe, mas tenho a cor dos olhos do meu pai, e depois mesmo na minha essência fui buscar muito dos dois, isto acho que foi tudo muito bem
misturado e, portanto, quando falaste nisso da fotografia, andei aqui, nascimento de filhos, tudo, mas depois tinha de ser só uma, eles não nasceram ao mesmo tempo, não é? Ser só uma foto, casamento, viagens, tudo, um lançamento de um livro, eu disse, não, tem de ser o início, e o início é este, são eles, e sou eu ali, escondidinha. Muito giro. Muito giro. Lá está, mais uma capacidade de contar histórias. Mónica, já não parece, mas já estamos há 1 hora, fora aquela Oh, conversa meu que nós Deus! fizemos antes, e passou num instante. Falta-nos a última pergunta, que é uma pergunta comum, a da imagem também, se bem que houve um amigo meu que se baldou a esta. Falta a última pergunta. Qual foi a pergunta que nunca te fizeram que eu gostaria de responder? Eu mudei. Pensei numa coisa e depois mudei. Assim, só para Já te viraste o bico ao irritar. prego. Já, só para te irritar. Nunca me perguntaram se eu queria trabalhar no Futebol Clube do Porto. Já viste as coisas incríveis que eu podia escrever para lá? Acho mal. Isso dói-me, magoa uma portista aqui, ferrenha, em Lisboa, e não há um convite. Olha, eu Estou conheço magoada. vários portistas e alguns deles muito chegados ao clube, e eu se calhar vou reencaminhar-lhes a entrevista e dizer, Pronto, e vejam vê só lá. a partir do minuto 61, não, vejam os primeiros 10 minutos a partir do minuto Claro, 61, claro, que é para perceberem o contexto de loucura, não claro. é? A loucura azul e branca. Mas é um bom desafio, é uma boa pedra de toque. É um fogo. E eu imagino que de facto houvesse para aí. Nem imagino. E para isto trabalhar todos os dias para ti era. Meu Deus. Alegria, alegria total. Com o meu filho, ali, a minha filha, os dois sempre a trabalhar de cascola, super motivados. Olha que fogo, está aí uma. Está aí Estão a perder um potencial, não é sabem verdade, os é produtos que verdade. podíamos criar a E, partir aqui de casa. e eu tenho uma opinião que o Porto, de facto, seria ainda mais Porto, já é um clube grandíssimo, mas seria ainda mais Porto se mudasse um bocadinho o diapasão a alguma parte desta história que tem para contar, já não ser contra Lisboa e contra o Benfica, mas às vezes ser, percebes? Eu acho que já se mudou um bocadinho, mas agora pode ser que este reset que a gente está a viver agora, não é? Ajude na volta aos clubes outra vez. Opá, tudo bem que aquilo agora é um negócio, mas que a gente olhe para a frente e não uns para os outros e o que é que os outros fazem. Mas não é Porto nem Benfica, nem é tudo um bocadinho assim. Mas Mónica, estamos no fim. Foi fabuloso, como eu estava à espera que fosse. Foi muito fixe, foi muito giro. Mas depois as pessoas também ajuizarão. Há alguma mensagem que tu queiras deixar para, para as pessoas que nos estão, para os não benfiquistas que nos estão? Estou a brincar. Ficaram a ver. Quero ver se os portistas têm estão. Vamos pô-la a trabalhar cá, vamos pô-la. Não, mas há alguma mensagem que tu gostasses de deixar às pessoas que lidam contigo nas formações, às pessoas que estão nesta fase a passar Olha, que devem estar a escrever muitas delas, não é? Em silêncio, não é? Porque isto também é uma fase de procura interna, não é? Que mensagem é que gostarias de deixar às pessoas? Eu acho que é a mensagem que eu passo sempre e sabes que tem muito a ver com o e-mail que tu me mandaste ontem, que vou desvendar um bocadinho para perceberem, não é? Do facto de ser genuíno. E se estão a escrever ou se estão a partilhar conteúdos nas redes sociais, ou não sei, qualquer coisa, sejam genuínos. Não precisamos todos dizer que a fase está a ser ótima. Não está. Não é? Pois não, Isto não é ótimo. pois não. Não vamos dizer, ai que bom, porque temos mais tempo. Não tem tempo para mais nada, não é? Entre. Agora estou a olhar ali a roupa estendida e passar roupa e. Quer dizer, não tem mal nenhum chorar, espernear, dizer mal da vida, querer que os miúdos vão para a escola, deixá-los nos avós, querer gritar na varanda, ser genuíno. Pronto, não precisamos aqui de estar a fingir que isto foi tão bom e isto foi uma mensagem do universo para nós perceber. Não, a mensagem do universo para nós percebermos que precisamos de tão pouco para ser feliz. Não, Já não aguento. é verdade, é verdade. Não aguento, ok. Não preciso dos 10.000 vestidos que tenho ali, tudo bem. Mas eu gosto dos meus vestidos, não é? E apetecia-me sair com eles à rua Claro. e ver pessoas que, pronto, portanto,
Não tem mal, nós começámos isto um bocado quase a chorar e agora estou aqui Sim, a rir e não tem mal dizer que não estamos bem, se não estivermos. E não tem claro. mal rirmos e não tem mal Exatamente, nada, é sermos, não é? exatamente. Acho que Nós é agora assim vamos ser 4 estações num dia, não é? Como dizem que são os Açores, eu já lá fui, de facto é assim, mas as pessoas hoje em dia são 4 estações num dia, ou 4 exposições num dia. completamente. Podemos rir histericamente e depois estar ali, tipo, calem-se todos, ninguém se mexe. E estar, é verdade, Mónica, é verdade. E de facto, essa, se o ser humano já é um ser humano imperfeito, porque é que agora havíamos de encontrar a perfeição no. Pá, não, não. Eu também acho que isto tudo faz parte, pá, e vamos chorar, vamos berrar, vamos espernear, vamos. Mas foi o que a gente sempre fez, eu acho já também alguma coisa. Agora vamos aproveitar, temos todos. Epá, não, não é no confinamento, aliás. Vejam os casos de sucesso que o Big Brother deu, não é? Portanto, tem pessoas fechadas numa casa 24 horas por dia. Mas. Sim, só nos falta ouvir a voz. Agora, Mónica, tens de fazer não sei o quê. Depois vai haver uma expulsão, que quase nós queremos ser expulsos, não é? Se isso é sinal, Exatamente, então sim, sim, sim. podemos sair daqui. Mas eu acho que é uma mensagem, opá, acho que é a mensagem para nós todos, epá, continuamos a ser humanos, não é? Continuamos a ser cheios de falhas e cheios de. E isso às vezes tem que ser os nossos filhos, às vezes dizem assim, porque os meus filhos, não, às vezes são eles que nos vão ajudar. E não devemos ter esse medo de dizer, eu hoje não consigo inventar uma brincadeira. Não Claro, consigo, pronto, claro. não dá. É engraçado que antes de estar aqui a falar contigo, estava a passar pelo Instagram, onde estava a pôr o desafio de escrita do dia, e há uma página muito engraçada que se chama Mãe Imperfeita, só o nome é ótimo, não é? Porque somos todas. E ela tem 2 filhos pequeninos e estava-se a queixar, naturalmente, quer dizer, eu estou com 2 adolescentes, mas 2 filhos pequeninos, não é, que choram, que precisam, pronto, muito mais. E estava uma seguidora a dizer: "Ah, já me irrita vir aqui, está sempre a queixar", e é a vida, É a vida, elas têm a vida, não é? é E isso ela mesmo, está a queixar-se porque ela está saturada e é normal, exatamente, qual é exatamente. o problema, não é? E pronto, é isso, queixem-se à vontade, não há problema nenhum, está tudo bem. Não vai ficar tudo bem? Vai ficar assim, a Vai ficar coisa, assim, assim, mas vamos ver como é que, mas ficará. Mónica, a Mónica tem feito um desafio interessantíssimo desde há 3 semanas, já vamos para a não, quarta vamos para a semana? quarta semana, Quarta estamos a semana, entrar na exato, quarta três semana. semanas que vamos para a quarta semana. Tu tens no LinkedIn e onde? No No Instagram? Instagram. No Instagram. Uhum. Portanto, é um desafio de escrita. Eu tenho baldade, nem gente grande, mas de vez em quando fico só a pensar nele. Sou como tu, tipo, fico a pensar nele, mas depois não vou lá porque parece outra coisa qualquer, mas penso muitas vezes. Acho que vale a pena para quem goste e quem não goste, e quem acha que não gostava e toca a gostar desses desafios. Às vezes são desafios, pá, no outro dia o das meias penduradas, pá, juro-te, olhei para aquilo e disse, ai meu Deus, nem vou pensar nisto. Mas são giríssimos. E a Mónica falo com aquela noção humana de que de vez em quando, também de manhã, tenho que pensar no exercício e dizer, pá, hoje não apetecia, mas falo, não é? Porque às vezes as coisas custam e às vezes temos que as fazer, outras vezes temos que as deixar, mas acho que tem sido um tónico para muitas pessoas, É. esse teu contra o corona escrever. Tem sido muito engraçado, porque há pessoas que não escrevem lá, mas que já me mandaram mensagens a dizer que fazem em família, à noite, ao jantar, ou que juntam todos e fazem Muito ao fim giro, de semana, muito e giro. e fico super, aí Podes, sinto-me podes, quieta, pedir, quieta. podes pedir a essas pessoas um vídeo ou alguma coisa do género e depois fazeres depois o teu próprio álbum de Uhum. contra o corona escrever, Sim, eu acho que era giro. sim, 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 é muito engraçado. Estou muito feliz, mesmo nos dias em que não me apetece, mas sim, não, eu tenho e até é o meu tónico matinal de vamos lá ver o que é que sai daqui. Muito, Mónica, muito depois feliz. vou-te pedir para nós ficarmos mais uns minutinhos só a fecharmos nós. Por agora vamos fechar para o nosso público que sobreviveu nos Ao meu 60, portismo! já teu portismo, mas Alé, Portalé! eu acho que mesmo os benfiquistas, enfim, dão-te um desconto, não é? Dão-te um desconto, o campeonato está parado, por isso, dão-te um desconto. Mas nós Foi estamos em mesmo. primeiro. Vamos ver se isto não é resolvido no Algarve, como moeda ao ar ou uma coisa do género. Não sei se muita gente sabe, mas nos anos 60 e alguns jogos dos anos 70 não havia penaltis, era moeda ao ar muitas vezes, e houve A sério? eliminatórias
onde os nossos clubes, o teu e o meu, há muitos anos, tinham lutado bravamente em jogos espetaculares e depois era decidido por um medalar no final do jogo. É assim uma coisa que deve ser escabrosa. Mas pronto, adiante. Mais uma vez, muito obrigado, Mónica, muito obrigado mesmo. E para vocês, ou para você que esteve a ouvir-nos no podcast, a ouvir-nos em vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui. Certamente não foi um sacrifício para si, como não foi para mim, como também não foi para a Mónica. E vemo-nos numa próxima vez. Obrigada, Nuno, pelo convite.